Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 20 desta terceira teoria, que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Ela tem como título 6 Keren, já sabes que 6 é o número de chifres que eu associo ao bode de Daniel 8, e Keren significa chifre em hebraico. Hoje nós trazemos a cidade de Roma. Não é a primeira vez que a Roma aparece aqui nos nossos estudos, ok? E portanto eu vou também fazer uma referência a essa aula onde nós falamos sobre Roma. Desde já quero-te mostrar aqui o símbolo da República Romana, ok? Com as siglas SPQR, ok? Com a águia romana, que significa Senatus Populus Romanos, que significa em português o Senado e o povo romano, ou mais livremente, o Senado e o povo de Roma. Okay? O povo de Roma. Roma, aquele R é exatamente Roma, okay? Porque os romanos eram da cidade de Roma, os habitantes de Roma. São eles que vão dominar o mundo após os gregos, e hoje nós ainda trazemos Roma como uma república. Chamava-se exatamente a República Romana. Okay? Desde já quero-te agradecer estás aqui no nosso canal, a tua presença. Se não és inscrito, convido-te a inscreveres para que o nosso canal possa chegar a mais gente. Tenho visto que não tenho tido grandes visualizações. Um dia devem ter, portanto, quando as pessoas começarem a perceber que se calhar aqui deve estar a verdade, talvez comecem a consultar esta mesma informação. Desde já quero dizer que vou lançar apenas um vídeo por mês, ok? E vou fazer da seguinte maneira: sempre que ao fim de um mês estiver mais 6, portanto 6 inscritos ou mais, ok? Portanto, se tiver apenas 3 inscritos eu não vou lançar mais vídeo nenhum, mas se tiver 6 inscritos ou mais eu vou lançar um segundo vídeo por mês, ok? Mais do que um vídeo, vou lançar neste caso 2 vídeos por mês, e se tiver 9 vou lançar 3 vídeos, ok? Portanto, para que também talvez ajude a dinamizar o nosso canal, ok? Desde já, se és inscrito no nosso canal, quero-te agradecer a tua presença, pois de facto nós traremos sempre aqui a palavra de Deus e também um bocadinho de matemática, que para mim é a linguagem de Deus para a criação do universo. Hoje nós trazemos, como eu já te disse, a cidade de Roma. Nós já falamos sobre a cidade de Roma na nossa aula número 9 da segunda teoria Oitiavena, onde falamos sobre a Grande Babilónia, que se encontra no capítulo 17 de Apocalipse. E Apocalipse 17, 18 diz o seguinte: e a mulher que tu viste, não é? Que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E no tempo de João, quem é que reinava sobre os reis da terra? Era exatamente Roma. Okay? A cidade que reinava sobre os reis da terra era Roma. Portanto, é a cidade de Roma. Obviamente que no tempo de João já estávamos a falar do Império Romano, mas hoje ainda vamos falar na República Romana. Ainda não era um Império. Para mim ainda não era um Império. Okay? Se te recordas, na última aula nós já falamos sobre o versículo 26 de Daniel 11. Okay? Mas hoje eu gostava aqui de trazer mais uma vez, fazer aqui referência, que diz o seguinte no versículo 26: e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Ora, quem é que está a falar aqui neste versículo? Para mim é Ptolomeu VI Filomater. Aqui a palavra destruirão eu acho que é mais de porão. Porquê? Porque se tu fores ver a tradução Bíblia, o livro, diz: serão os da sua própria casa quem o depurá, e o seu exército desertará e muitos serão mortos. Porquê? Porque Antíoco IV Epifânio vai conseguir conquistar o Egito. Okay? E o que é que ele vai fazer quando conquista o Egito? Ele vai colocar o seu sobrinho, Ptolomeu VI, como corregente no Egito. O povo do Egito, que não era grego, portanto estes reis eram gregos, como já sabes, não vai gostar deste reinado de Antíoco. Okay? Então o que é que eles vão fazer? Como o Ptolomeu VI se aliou a Antíoco, o próprio povo do Egito, não é? Aqueles que
comeram à sua mesa, vão depor Ptolomeu VI, não é? Vai deixar de ser rei do Egito, e vão proclamar Ptolomeu VIII como único rei. Este Ptolomeu VIII era irmão, okay, de Ptolomeu VI e sobrinhos, eles eram os dois sobrinhos de Antíoco IV Epifânio. Portanto, como tu vês, isto era tudo família. Okay? Só que depois Antíoco IV Epifânio vai ter que voltar à sua terra, não é? Depois de conquistar o Egito, e os dois irmãos vão se unir, vão se reconciliar e vão se unir. Okay? Que é exatamente o versículo 27 de Daniel 11. Que diz assim: também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Portanto, estes dois reis, quem são estes dois reis? São exatamente os dois irmãos. Ptolomeu VI Filomater, que foi exatamente aquele que estava a reinar quando Antíoco IV Epifânio conquistou o Egito, e o seu irmão, que foi proclamado pelos habitantes de Alexandria como rei do Egito, não é? Porque não gostaram nada desta amizade entre o sobrinho e o tio. Não é? Eles eram dois irmãos, o Ptolomeu VI era o mais velho e o Ptolomeu VIII era o mais novo. Okay? O que é que eles vão fazer? Eles vão se unir, não é? Como tu viste no texto da Wikipédia, mas vão se unir para lutar contra Antíoco IV Epifânio. Mas eles serão sempre inimigos um do outro, porque quando Antíoco IV Epifânio volta novamente para a sua terra, nós vamos já ver o resto da história, é essa história que eu vou-te contar hoje, e o que eles vão fazer é continuar a lutar um contra o outro. Okay? A história é tão simples como isto. Não é? Pois assim. Portanto, como tu vês, o cumprimento da profecia, não é preciso fazer aqui interpretação nenhuma. Diz assim: nestes dois reis não está incluído Antíoco IV Epifânio, pois neste capítulo não existe nenhuma referência a ele como rei, muito menos rei do norte. Okay? Portanto, aqui fala em dois reis, portanto, como tu podes ver no versículo 27, está bem? Também estes dois reis, está aqui Melechim quer dizer plural, estes reis, dois reis, falarão à mesma mesa. Portanto, como Antíoco Epifânio é o homem vil, nem sequer é dado como rei, não pode ser, nenhum destes reis pode ser Antíoco IV Epifânio, são os dois sobrinhos. Diz assim: então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Ora, quem é que está aqui a falar? Exatamente do sujeito. O sujeito, quem é o sujeito? O sujeito é Antíoco IV Epifânio. Okay? Ele vai voltar para a sua terra com muitos bens, porque ele vai conquistar o Egito. E o que é que ele vai fazer? Ele vai exatamente ir contra a Santa Aliança. Quem é a Santa Aliança? A Santa Aliança é Israel, sem dúvida nenhuma. Será que Antíoco IV Epifânio, nesta incursão para a sua terra, ele passou por Israel e fez alguma coisa que costuma-se dizer que não é boa? A verdade é essa. E diz assim, no livro de 1 de Macabeus, está registada a comprovação histórica deste versículo. Penso que não é necessário qualquer tipo de comentário. Eu vou-te ler exatamente o que se encontra em 1 de Macabeus 1, 20 a 25. Já sabes que o livro de Macabeus para mim é um livro histórico, está bem? Está lá a história, podes ler, está bem? E tu vês exatamente o cumprimento de Daniel 11, que diz assim: tendo assim vencido o Egito no ano 143, portanto estás a ver que Antíoco IV Epifânio venceu o Egito, e empreendendo o caminho de volta, portanto aquilo que está exatamente nos versículos que acabaste de ler, subiu contra Israel, a Santa Aliança, e contra Jerusalém com um exército numeroso. Entrando com arrogância no santuário, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro com todos os seus acessórios, da mesa da proposição, das vasilhas para as ilibações, das taças, dos incensórios de ouro, do véu, das coroas, da decoração de ouro sobre a fachada do templo. Tudo ele despojou. Tomou, além disso, a prata, o ouro e os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, portanto, estás a ver, carregando tudo isso, partiu para o seu país. Depois de ter derramado muito sangue, portanto, é exatamente o cumprimento da profecia, e proferindo palavras de extrema arrogância. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel e em todas as localidades do país.
Portanto, estás a ver o comprimento deste versículo sem ser preciso fazer qualquer tipo de comentário. Okay? Portanto, não temos aqui nada para comentar porque, de facto, existe aqui o comprimento cabal, okay, desta profecia. Então eu vou-te contar aqui a história resumida desta sexta guerra síria. Mais uma vez aqui o símbolo de Roma. E tem aqui um comentário escrito por mim, que diz assim: o texto que se segue foi retirado de um documento da doutora Joana Campos Clímaco, que desde já agradeço a esta doutora pelo seu excelente artigo, com o título A Representação dos Reis Ptolomeus do Egito segundo a tradição clássica. Neste excelente trabalho pode-se ver como a prostituta do capítulo 17, que é a cidade de Roma, do livro de Apocalipse, também esteve presente neste conflito entre o rei do norte e o rei do sul, com um papel decisivo. Okay? Portanto, esta prostituta, a cidade de Roma, os romanos. Verifica-se aqui também que a besta do Apocalipse, que já sabes que para mim são os gregos, que estamos a falar de reis gregos, são estes reis gregos que fazem todos parte da besta do Apocalipse, e a prostituta já se conheciam e se relacionavam muito antes da profecia estudada na teoria 8 e Avene, portanto na nossa segunda teoria. Okay? Portanto, como tu vês, portanto, aquilo que vem no Apocalipse 17, nós já vemos isso exatamente em Daniel 11. Portanto, não traz nada de novo o Apocalipse 17. O que é que o Apocalipse 17 traz de novo? É exatamente o futuro, não é? Aquilo que se passou depois do Daniel 11. Okay? É tão simples como isso. Então, o que acontecia aqui é que, à medida que Roma espalhava o seu domínio para o Oriente, encontrando resistência de outros reinos helenísticos, o Egito se mantinha fora das hostilidades. Não é? Porquê? Porque o Egito era neste caso aquele que fornecia os cereais, portanto a despensa, não é, de Roma, não é? Onde Roma ia buscar os seus alimentos, e portanto ele era o protegido de Roma. Portanto, Roma nunca lutou contra o Egito, porque o Egito sempre foi um aliado de Roma. Ora, o que é que aconteceu? Quando nós vemos as lutas, e agora não vou-te ver aqui as lutas todas que estão aqui, o que nós vamos ver é que sempre que o rei do norte tentou lutar contra o rei do sul, portanto Roma, costuma-se dizer, sempre foi levando com o rei do norte, não é? Sempre em cima, até que ao chegar a Antíoco III Magno, não é? Portanto, cercar o trono e desmembrar o Império Ptolomaico, não é? Teve a oportunidade, pareceu-lhe que conseguia. No entanto, Roma, recém-saída da guerra com Aníbal, manda Antíoco se afastar e este obedece. Quem era este Antíoco III Magno? Era exatamente o pai de Antíoco IV Epifânio. Portanto, estás a ver que isto é tudo muito rápido, não é? Estamos a falar aqui em apenas algumas gerações. E ele vai obedecer, portanto ele vai se afastar. O que é que vai acontecer? Diz aí que então que uma geração depois, não é? Estás a ver, uma geração depois, que é Antíoco IV Epifânio, o seu pai já tinha morrido, aproveitando-se uma briga entre os irmãos Ptolomeus, não é? Que era o Ptolomeu IV Filomator, isto foi eu que escrevi, e Ptolomeu VIII Evergetes. Então, pelo trono, portanto a luta destes, Antíoco IV Epifânio invadiu o Egito e esse momento foi o mais próximo que os seleucidas chegaram de conquistar o Egito. Ele conquistou o Egito, está bem? No entanto, em 168 a.C., depois dos dois lados enviarem embaixadores a Roma pedindo auxílio, Políbio demonstra que a intervenção do Senado impediu que Antíoco estabelecesse o protetorado no Egito e ajudou Ptolomeu a recuperar o seu reino. Políbio considera que nesse momento os romanos, e estamos a falar de Roma, salvaram o Egito, como resume o seguinte trecho. Okay? Então o que é que vai acontecer? Portanto, Antíoco IV Epifânio conquistou o Egito, ele vai aproveitar exatamente a briga entre os dois irmãos, portanto, como eles estavam divididos, o Egito, e ele vai conquistar o Egito e vai colocar o seu sobrinho mais velho como seu protetorado. E, portanto, depois o Egito vai proclamar, especialmente Alexandria, vai proclamar Ptolomeu, como o Ptolomeu VIII como rei do Egito. Okay?
O Senado, tendo sido informado que Antíoco tinha se tornado mestre do Egito, portanto ele conseguiu, e de tudo menos Alexandria, portanto Alexandria ele não conseguiu, pensando que o engrandecimento deste rei dizia respeito a eles mesmos, não é? Porque depois Roma tinha que ir pedir os cereais a Antíoco, não é? Despacharam Gaius Popílios e outros para irem como embaixadores para colocarem fim na guerra e para inspecionar qual era a exata situação das negociações. Okay? Então, Tito Livio, um autor que se apoiou substancialmente no relato de Políbio, detalha mais o contexto e destaca como os Ptolomeus recorreram a Roma em busca de soluções. Okay? Portanto, não te esqueças que nesta altura Antíoco já tinha conquistado o Egito. O autor deixa claro que a importância dos romanos foi decisiva na resolução do impasse e que Antíoco estava se aproveitando da briga entre os dois irmãos, fingindo tomar o partido do Ptolomeu mais velho, que é o Ptolomeu VI, para cercar o reino. Sob o pretexto de restaurá-lo ao trono, declarou guerra ao mais novo, que tinha tomado posse de Alexandria. Dessa forma, Antíoco estava quase colocando as mãos num reino muito rico. Enviados alexandrinos foram a Roma pedir ajuda contra o cerco do rei. Portanto, como tu vês, a profecia cumpriu-se literalmente. Né? Reclamando desse ataque, os enviados imploraram ao Senado para salvar um reino e um casal real que eram aliados do governo romano, de Roma. Esses eram os benefícios concedidos por Antíoco pelo povo romano. E tal era a sua influência em todos os reis e nações, tal que, se eles mandassem embaixadores para declarar a Antíoco que o Senado não queria fazer guerra com os reis, seus aliados, Antíoco imediatamente partiria dos muros de Alexandria e lideraria o seu exército de volta à Síria. Okay? E foi exatamente aquilo que aconteceu. Portanto, o que é que vai acontecer? Ele lideraria o seu exército de volta à Síria. Se eles hesitassem em fazer isso, rapidamente Ptolomeu e Cleópatra teriam o seu reino roubado e chegaria a Roma com vergonha o povo romano, por eles não os terem ajudado na fase final da sua crise. Okay? Portanto, o que é que acontecia? Se o povo de Roma não ajudasse os Ptolomeus, o Antíoco, costuma-se dizer, ia conquistar tudo, não é? Só faltava Alexandria, e então o que ia acontecer é que depois Roma ia perder um dos seus aliados, que era exatamente o Egito. Okay? Então o que é que vai acontecer? Livio argumenta que o resultado de uma guerra civil entre os irmãos era que o ganhador, que sairia desgastado da disputa ainda teria de ser pário para Antíoco, que estava muito fortalecido, pois ao fingir apoiar o Ptolomeu mais velho, já tinha conquistado quase todo o território, como já vimos. Só faltava exatamente Alexandria. Essa percepção do irmão mais velho, de que a sua desunião estava fortalecendo Antíoco, foi aceita pelo irmão mais novo e seus associados. Okay? Assim, a paz foi estabelecida por consenso geral. E o Ptolomeu mais velho, portanto, neste caso, Ptolomeu VI, voltou para Alexandria, sem oposição até por parte da multidão, que tinha proclamado como rei o seu irmão mais novo. Portanto, como tu vês aqui, portanto, esta senhora doutora está de acordo com a Wikipédia, portanto, está tudo certíssimo e de acordo com o texto bíblico. Pois a cidade estava esgotada pela escassez de todos os seus suprimentos. Okay? Então, o que é que o Antíoco decidiu fazer? Não é? Portanto, quando Antíoco vê que os seus irmãos, que os dois irmãos tinham feito uma união, tinham-se unido, Antíoco decidiu declarar guerra aos dois irmãos. Okay? Mesmo assim, e quando tinham cruzado o rio Eleusis, portanto, mais uma vez o Elixá, um local a 4 milhas de Alexandria, os enviados romanos o encontraram. Ao se aproximarem, ele os cumprimentou e deu a mão a Popílio. Este entregou a ele um decreto do Senado, neste caso de Roma. Ao ler o decreto, Antíoco falou que ia reunir os seus amigos e decidir o que fazer. Então, esta é aquela história que toda a gente conhece. Não é? O que é que Popílio fez? Desenhou um círculo
em volta do rei e disse: antes de você sair deste círculo, me deu uma resposta que eu vou devolver ao Senado. Portanto, o que é que Roma estava a dizer a Antíoco? Por parte de Popílio. É que Antíoco tinha que fazer uma decisão. Ok? Portanto, antes dele sair daquele círculo, tá bem? Ele tinha que dar uma resposta. Depois de hesitar por um momento, o rei disse que faria o que o Senado estava querendo e desistiu de tomar o Egito. Portanto, o que é que aconteceu? Portanto, quando o Antíoco vê que os dois irmãos se tinham unido, ele volta novamente ao Egito e nessa altura ele já vai encontrar este Popílio, ok? Que trazia uma mensagem do Senado, ok? Portanto, é tão simples como isto. E o que é que Antíoco vai fazer? Vai exatamente voltar para a sua terra, vai desistir da conquista do Egito. E é aqui que vai terminar a Sexta Guerra Síria e as guerras entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. É aqui que termina. Portanto, e quem é que pôs fim a esta guerra? Foi exatamente Roma, a cidade. Estás a ver? Portanto, a cidade que neste momento já dominava a besta do Apocalipse. Ok? Estás a ver? Portanto, a história é esta. Está bem? Portanto, Apocalipse 17 está aqui em Daniel 11 de uma maneira extraordinária. A mulher foi capaz de dominar Roma. A mulher, Roma, foi capaz de dominar a besta do Apocalipse, neste caso os gregos. Obviamente que os gregos aqui já estavam numa fase já muito debilitada, mas este foi o máximo, okay, que os gregos conseguiram depois da queda do suposto Império de Alexandre o Grande, da união do Império feito por Alexandre o Grande. Okay? Portanto, esta embaixada conquistou uma grande reputação entre as nações, pois o Egito tinha sido claramente tirado a Antíoco depois que ele já tinha quase a sua posse, não é? E o seu reino ancestral foi restaurado à casa dos Ptolomeus. E a partir daí vai ficar com os Ptolomeus e nunca mais vai haver aqui nenhuma guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Okay? Depois tens aqui mais algumas ideias, não é? da história. Não é? E depois diz que os enviados de Ptolomeu agradeceram aos romanos e diziam que deviam mais ao Senado romano, portanto Roma, e ao povo do que aos seus ancestrais e aos seus deuses imortais, pois tinham sido libertados pelos romanos de um estado de sítio e recuperado o seu reino. Portanto, estás a ver? Portanto, aqui começaram a quase a dizer que Roma ainda era mais forte do que os seus deuses. Não esquecendo que eles estavam a lutar entre gregos. Está bem? Portanto, gregos a lutar contra gregos. Além disso, família contra família. Ok? Portanto, e aqui a história mostra que os Ptolomeus diante de Antíoco não tinham qualquer hipótese. Portanto, foi necessário vir Roma, não é? Para acabar com a guerra entre o Antíoco IV Epifânio, portanto o rei do norte, e os Ptolomeus, rei do sul. Okay? A história é tão simples como isto, como tu vês, não é? E agora vou-te ler os versículos bíblicos para tu perceberes a história. Mas é assim, no tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, ou do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porquê? Porque, como eu já te disse, portanto, ele depois volta novamente ao Egito, não é? Quando vê que os dois irmãos se reconciliam, mas costuma-se dizer, já não foi como da primeira vez, porque desta segunda vez já teve Roma, não é? A meio do caminho, não é? E já não conseguiu conquistar o resto que lhe faltava do Egito, que era só Alexandria, não é? Onde estava o Ptolomeu VIII, não é? Então aqui para mim este tempo determinado, não é? Porque aqui diz assim, no tempo determinado, para mim é exatamente o início do declínio do Império Romano. Aqui para mim, portanto, quando Antíoco IV Epifânio consegue conquistar o Egito e fica só aquele reduto da Alexandria, é o máximo que o Império Grego consegue, ou neste caso o Reino do Norte, como uma união entre os gregos. E a partir desta altura tudo começa a decair, está bem? Portanto, depois vês só umas reminiscências do Império Romano. Depois o Reino do Norte até acaba por desistir, deixa de ser grego.
e depois o único que vai conseguir lutar contra os romanos vai ser exatamente os Ptolomeus, por incrível que pareça, não é? Aqueles que eram os mais fracos, que eram aliados de Roma, vão lutar contra Roma, mas um dia nós já vamos falar sobre isto, ok? Portanto, para mim este tempo determinado é exatamente o início do declínio do Império Romano. E eu gostava de terminar aqui com o versículo 30, que diz assim: porque virão contra ele navios de Quitim. Ora, quem é Quitim? Quitim é exatamente a ilha de Chipre, ok? Que lhe causarão tristeza, que no texto costuma-se dizer, no original diz será contrariado, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Santa Aliança, já sabes quem é a Santa Aliança, é exatamente o povo de Israel, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Isso vai ficar para a próxima aula. Vamos ver o que é que, portanto, Antíoco IV Epifânio vai fazer depois deste ultimato que Roma deu a Antíoco IV Epifânio para deixar o Egito, e ele vai obedecer. Só que ele, ao voltar para casa, ele vai passar por Israel, e vamos ver o que é que ele fez ao passar por Israel, tá bem? Portanto, é uma daquelas histórias que toda a gente diz que aqui é que é a abominação desoladora. Vamos ver se sim, se é ou não, tá bem? Fica para a próxima aula, tá bem? É a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, porque muita gente fala sobre isso. Existem 1001 interpretações dessa situação, e tu vais ver exatamente a minha ideia. Aqui o Quitim parece estranho, porque Quitim não tem nada a ver com Roma, não é? Mas o mais engraçado é que quando o Pupilius, o Loena, portanto aquele enviado de Roma, vai junto de Antíoco IV Epifânio, de onde é que ele parte? Parte exatamente da ilha de Chipre. Portanto, mais uma vez, como tu vês aqui, não é? Costuma-se fazer, porque a ilha de Chipre encontra-se a norte do Egito, okay, ali da Alexandria, e o Pupilius, não é, o enviado de Roma, vai exatamente partir da ilha de Chipre. Portanto, como tu vês, mais uma evidência, não é, de que a profecia não falha. Okay? Não falha. Tá bem? Portanto, diz aqui porque viram contra ele navios de Quitim. Quem eram estes navios de Quitim? Era exatamente a armada romana. Okay? De onde estava o Pupilius, que vai dar o ultimato a Antíoco IV Epifânio. E depois que vão causar tristeza, não é? Que no original será contrariado, e depois ele vai voltar para a sua terra, passando por Israel, e na próxima aula vamos ver o que é que ele vai fazer. Tá bem? Então temos aqui mais uma evidência de que a frota, não é? A frota de Pupilius Loena partiu para Chipre, okay? Querendo expulsar as tropas sírias que estavam na ilha. Conseguiram assim salvar o reino ptolomaico, que quase havia sido aniquilado. Depois vão ao Egito e dá-se exatamente o ultimato a Antíoco IV Epifânio. Eu gostava só de terminar aqui lendo o comentário de Isaac Newton, que também está, costuma-se dizer, portanto, no mesmo enquadramento da senhora doutora, da Wikipédia e da profecia bíblica. Portanto, aqui não há nada que enganar. Diz assim: vendo Filomater, inicialmente educado no luxo pelo eunuco Euleus, nas mãos de Antíoco, os egípcios de Alexandria deram o reino a Evergetas. Portanto, o Filomater é o Ptolomeu VI. E o Evergetes é exatamente o Ptolomeu VIII, irmão mais moço do soberano. Sob o pretexto de restaurar Filomater, Antíoco guerreou com o Evergetes, bateu por mar e sitiou, bem como a sua irmã Cleópatra em Alexandria. Portanto, em Alexandria ficou exatamente o reduto ptolomaico. Como os príncipes assediados houvessem pedido socorro ao Senado de Roma, portanto, mais uma vez tu vês que cumpriu-se, e Antíoco não se achasse bastante forte para tomar a cidade naquele ano, voltou para a Síria. Portanto, ele voltou para trás porque não conseguiu conquistar exatamente Alexandria, deixando Filomater em Mênfis para guerrear o Egito para governar o Egito em sua ausência. Durante o inverno, Filomater fez as pazes com o irmão. Quando, na primavera do ano de 580 de Nabunassar, Antíoco voltava para atacar a ambos, encontrou no caminho embaixadores de Roma, okay? Pompilus, Loena, C. Dissimos e C. Hostilius. Ofereceu-lhes a mão para ser beijada,
Mas Pompílio entregou-lhes as tábuas com a mensagem do Senado de Roma, intimando a que primeiro que as lesse. Depois de as ler, disse que consideraria com os amigos aquilo que convinha fazer, mas Pompílio riscou um círculo em torno dele e intimou a responder antes de sair do mesmo. Admirado com antes esse estúpido e desusado imperativo, Antíoco respondeu que faria o que os romanos, neste caso Roma, quisessem. Okay? Então Pompílio estendeu a mão para que o rei a beijasse e logo este saiu do Egito. Okay? Estás a ver? Portanto, mais uma vez, aqui o cumprimento da profecia. Depois Isaac Newton vai exatamente mostrar Daniel 11, 29 e 30 como o cumprimento desta profecia. Como tu podes ver, aqui sem qualquer tipo de portanto, o versículo 31 já será para a próxima aula. Como tu vês, a profecia cumpriu-se detalhadamente, sem qualquer tipo de portanto, de artifício, ok? Porquê? Porque não podemos interpretar Kitim como sendo outra coisa, porque o anjo já está a dizer que é Kitim. Kitim tem que ser Kitim, que é exatamente a ilha de Chipre. Okay? De onde é que veio a frota de Pompílio e Helena? Partiu exatamente de Chipre para o Egito. Okay? E primeiro conquistou a ilha de Chipre e depois partiu para o Egito. Portanto, como tu vês, a profecia cumpre-se sem qualquer tipo de artifício. Gostava só de deixar aqui uma reflexão para ti e para mim. É que as guerras não nos levam a lado nenhum. Okay? Como tu vês, tenta-se conquistar um lado, tenta-se conquistar o outro. Não se costuma fazer, ninguém acabou por ganhar nada, todos perderam-se vidas, perderam-se esperanças. E o que aconteceu foi exatamente que tudo voltou à estaca zero. Tá bem? Depois ainda vamos ver que a coisa ainda não vai correr bem, porque este Antíoco IV Epifânio ainda vai fazer algo abominável, portanto completamente desajustado, que Deus não gosta, okay? Que Deus abomina, portanto, e que de facto o mal não nos leva a lado nenhum. Portanto, aquilo que eu te continuo a dizer é que nós devemos fazer o bem aos outros, nunca os oprimir, levar sempre as coisas pelo bem, sempre tentando ajudar quem estiver em dificuldades, porque como tu vês, as guerras não levam a lado nenhum e acabam por terminar com tudo, não é? E volta tudo à estaca zero. Portanto, continua-te a dizer, se estás a gostar das nossas aulas, se isto está a ser importante para ti, convido-te a tu inscreveres no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhares os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.